Então Você tá, caracteriza. pessoal. Vamos começar então. Boa noite, amigos, amigas. Bem-vindo aos companheiros que estão aqui pela primeira vez, aos nossos Boa noite para amigos. todos vocês. Não, aqui é a menininha, a neta dela. Boa noite. Eu vou pedir aos companheiros que mantenham os microfones desligados, para que as pessoas que estiverem falando não, não perca o ritmo, né? Não perca a direção. Bom, então nós estamos iniciando hoje, aliás, já iniciamos o estudo, né, do livro do Cheikh Anta Diop, A Origem Africana da Civilização. Essa é a terceira reunião. A primeira nós tivemos o Pingado Filosófico com o professor Ergimino, que eu recomendo, quem não viu, veja, né? Está lá no nosso site. Tivemos o estudo do primeiro capítulo com o professor Nazito, a semana passada. Também é importante ver para não perder, né, a sequência dos estudos. E hoje, então, nós vamos estudar o capítulo 2. Quem vai fazer a exposição é o professor Marco Túlio, a mediação, o professor Aldo, né? O capítulo 2 é o nascimento do mito do negro. Então, nós vamos ver o que Cheikh Anta Diop nos diz a respeito disso. Tá bom? Então, vou passar já a palavra ao professor Aldo, que depois passa para o professor Marco Túlio. Professor Aldo. Ok, boa noite, Neuza, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas a esse nosso encontro virtual, que é um grupo de estudos, né, a partir dessa concepção da filosofia pan-africanista, do núcleo da Profib, e que é importante você acompanhar, porque tem sido absolutamente impactante, muitas exposições fantásticas, muitas aulas extremamente proveitosas, esperando que todos e todas façam um bom proveito também da exposição do professor Marco Túlio Cunha Vilela, que vai ser sobre a origem, o livro é A Origem Africana da Civilização, o nascimento do mito do negro. Portanto, vai ser um debate importante e depois vamos divulgar essa nossa gravação para que sirva de reflexão, para que sirva de conteúdo nos debates de forma capilarizada. Portanto, vamos passar então a palavra para o professor, que tem em torno de 20 a 25 minutos para a sua exposição nesta noite. Professor Marco, é contigo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Estou muito satisfeito de ocupar esse lugar aqui. Muito obrigado, assim, pelo espaço, né, por cederem o espaço. E eu queria parabenizar a Neuza, ao Aldo, a Sônia também, acho que não sei se ela está aqui hoje, né? Mas pela construção desse espaço e pela manutenção e o engajamento que vocês mantêm nesse espaço. É muito importante a gente construir esses espaços que, de certa forma, são marginais dentro da academia brasileira, já que o que vigora aqui, principalmente no lugar onde eu falo, que é o Sudeste, eu sou de Uberlândia, o que vigora aqui é um pensamento muito eurocêntrico. Então, a linha que se segue na academia aqui, ela é preponderante eurocêntrica. Então, isso dificulta outras discussões e eu acho importante esse espaço que é popular, né? A filosofia ela tem que ser popular, ela tem que se dar no meio da massa para que a gente possa desenvolver um pensamento contextualizado. Eu sou formado em filosofia, mas também sou formado em pedagogia, fiz o meu mestrado em filosofia e também em educação, então eu acabo que eu tenho uma leitura um pouco mais, vamos dizer assim, pedagógica da filosofia, no sentido assim, de me apropriar muito do pensamento de Paulo Freire, de como é que Paulo Freire entendia como os intelectuais brasileiros deviam se posicionar na nossa sociedade. Então,
Muitas das vezes os nossos filósofos aqui, eles não se entendem como educadores, mas acho que o principal papel do filósofo é ser um educador, ele é um professor. Então, como educador, ele mobiliza a sociedade e ele influencia a sociedade através do pensamento dele. E a partir do momento que a gente só perpetua esse tipo de pensamento que é eurocêntrico, infelizmente a gente não tem essa mentalidade colonialista. Queria agradecer também ao Nazito. O Nazito fez umas observações muito importantes ao texto que eu tinha escrito. Ele falou assim, Marco, não esquece de determinados conceitos que eu acho que são importantes na sua exposição. Então, queria agradecer ao Nazito assim, pela atenção e pelas sugestões que ele fez. Muito obrigado, Nazito. E antes de começar, eu queria fazer uma contextualização histórica, porque esse texto, a primeira vez que ele foi publicado, acho que em 1956, né? É importante a gente entender o contexto histórico que ele vem à luz, principalmente por aquilo que o professor Hergimino falou, nessa abertura que o pós-Segunda Guerra proporciona, né, para os debates humanísticos. O negro, ele precisa ter voz. E apesar dos debates humanistas estarem em voga, de se discutir muito a questão da relação entre o desenvolvimento da técnica e a dominação humana, só se pensava na questão do homem branco. Então, assim, a gente precisa desenvolver a humanidade, a gente precisa repensar o uso da técnica, mas não se pensava em como essa técnica foi construída se utilizando da exploração da mão de obra do africano. Tem um texto muito interessante, que quem faz filosofia provavelmente conheça, que é um texto do Theodor Adorno, que ele fala sobre a educação depois de Auschwitz. E aí ele fala como a experiência de Auschwitz, ela muda a percepção humana sobre como a educação deve ser organizada. Só que isso, na verdade, testemunha contra a própria contradição e a própria hipocrisia europeia, no sentido de que, apesar de toda a sociedade europeia ter se construído através da exploração da mão de obra africana, e de que essa mão de obra foi extremamente brutal, foi empregada de forma extremamente brutal, violenta e cruel, eles não percebem isso como algo negativo. Eles, como o professor Edmund falou, eles só foram sentir na pele o que é essa barbárie que a razão construiu ao longo dos anos sobre esse trabalho de escravizar os africanos com a experiência de Auschwitz. Mas mesmo assim, eles ainda não entendem o que foi a escravidão. Tanto é que o Theodor Adorno escreve sobre isso, mas o Adorno ignora completamente o que foi a experiência da escravidão, já que a experiência da escravidão durou 500 anos e a experiência de Auschwitz foi entre 10 e 20 anos. Então não chegou nem a um terço, nem perto do que foi a crueldade. Então, para que a gente possa contextualizar, o Diop vem revelar, vem trazer à luz justamente essa contradição do pensamento europeu, que tem uma comoção seletiva para determinados assuntos, mas para outros assuntos que devem ser tratados, eles não mencionam absolutamente nada. E é preciso entender que o que pavimentou a construção desse tipo de sociedade baseada nesse tipo de modelo capitalista foi justamente a escravidão. Ela não teria acontecido se não fosse a escravidão. E não teria acontecido sem um projeto filosófico e político baseado na superioridade das raças. E o que o Diop falou? Olha, foi-se construído uma sociedade sobre a exploração do negro, mas em momento nenhum tem-se uma política de reparação a isso. Muito pelo contrário, continua nos invibilizando. Então, o Diop lança mão de dois argumentos. Primeiro, quem está estudando a história africana não são os africanos, são os ingleses e os franceses. E o que isso acaba gerando? Acaba perpetuando essa lógica colonialista de que o negro não tem história, de que essa história é parte europeia, parte de uma cultura ariana desenvolvida ali no norte africano. E, em segundo lugar, a ideia de que era plantada na cabeça dos intelectuais africanos que iam estudar na Europa, de que não era importante a gente estudar nosso passado,
era mais importante a gente construir, o que o negro pode construir a partir de agora. Então, o Diop se posiciona contrariamente a tudo isso. E o Diop faz isso num momento, apesar de a gente ter o contato com isso agora, com os textos do Diop, o momento em que ele faz ainda é extremamente conturbado. Você ainda está passando por questões dos direitos civis dos Estados Unidos, são revoluções de independência de alguns países africanos ainda. Então, há ainda uma tensão muito grande. Está se discutindo a humanidade na questão de Auschwitz, mas, ao mesmo tempo, não se quer debater a questão dos resultados que a escravidão proporcionou ao mundo europeu. Então, o que ele vai falar? Olha, nós precisamos recuperar e nós precisamos estudar. E é preciso vocês entenderem que essa estrada, nós só chegamos até aqui porque vocês construíram um projeto colonizador baseado na superioridade das raças e na invisibilização e na inferiorização do negro. Primeiro, porque é preciso entender que o Diop lança sempre esse argumento de que os europeus sabiam que havia contato, eles sabiam da existência dos negros no Egito. Isso não era novidade para eles. Tanto primeiro que ele lança armando os argumentos do Heródoto, essas testemunhas oculares, que mostram como havia essa interação entre os negros do norte africano com os europeus, o Mundelein, tanto os gregos quanto os romanos, e mais ali no Oriente Médio com os persas. Então havia essa ligação, ela é histórica, então eles já sabiam, o negro tinha história. Isso é um fato dado. No entanto, convenientemente, eles ignoram todos esses relatos históricos. Por quê? Porque se precisa construir a ideia de que o negro é inferior para que eu possa dominá-lo, para que eu possa utilizá-lo como ferramenta de produção de mais-valia. Então, esse indivíduo, ele não é humano, ele é menos que humano, justamente por conta da cor da pele dele. E aí, como é que eu faço isso? Primeiro que com o desenvolvimento dos ideais iluministas, com o desenvolvimento e o avanço da tecnologia na Europa, a ideia que se tinha era: nós vamos construir uma sociedade menos pautada em princípios religiosos e mais democráticos, colocando o homem no centro, e isso foi construído a partir da ideia lá desde do Renascimento, que foi construído a partir do Renascimento, de que o homem é o centro, de que a gente precisa ter medidas, a gente precisa ter um equilíbrio entre a razão e a emoção, de que a realidade ela precisa buscar a justiça, o bem, o belo, todos esses valores que estavam lá em Platão, e para a gente poder construir uma sociedade realmente justa e que promova o desenvolvimento humano. Ok? No entanto, para que eles pudessem fazer isso, e para que eles pudessem ter capital para poder movimentar toda essa estrutura, alguém precisava pagar por isso. E esse povo que pagou foi justamente o povo negro, ou seja, eles pintaram, primeiro como o movimento renascentista, pintaram todas as imagens simbólicas, culturais do mundo antigo de branco. Então, um dos maiores movimentos e mais importantes para poder mudar essa opinião pública do europeu médio foi a produção de pinturas nas capelas. Então, naquela época não havia imprensa, não havia propaganda. Então, como é que você moldava o imaginário popular? Através da igreja, que era o lugar onde se reunia grande parte das pessoas daquela época. Então, se você pintava todas as capelas com anjos brancos, com santos brancos, com personalidades brancas, não seria estranho quando chegasse um negro para trabalhar nas fazendas na América, ou até mesmo nos armazéns europeus, não seria estranho esse negro ser explorado, esse negro ser violentado, esse negro ser abusado lá. Por quê? Porque ele não é humano, ele não compartilha das mesmas características minhas. No segundo momento, é importante observar como quando o português chega, né, as principais navegações que chegam na costa africana são as portuguesas. Quando ele chega, o Diop vai falar, ele não encontra uma sociedade, vamos dizer assim, bárbara ou, como é que eu posso usar o termo? Incivilizada.
Muito pelo contrário, havia uma organização social bem complexa nessas sociedades africanas, da costa africana, só que pela construção histórica, pela organização histórica desse povo, eles não desenvolveram ferramentas da mesma forma como os europeus. Por quê? Porque não era a intenção. Ele vai falar que houve dois períodos migratórios, alguns períodos migratórios, em que uma parte da população migrou para o Nilo e outra parte desceu. Essa parte que migrou para o Nilo, houve a necessidade, como os egípcios, de desenvolver ferramentas, tanto materiais como intelectuais, para poder controlar o clima e o rio que passava ali. Então, precisava controlar a navegação, precisava controlar a irrigação, precisava controlar a drenagem do solo, precisava controlar o estoque de alimentos. Então, eu tinha essa necessidade de desenvolvimento de técnicas, tanto materiais quanto intelectuais, para se organizar essa sociedade que se desenvolvia ao longo de um rio. E precisava fazer negócio com outras sociedades que viviam também ao longo desse rio. Agora, as outras sociedades que ficaram abaixo da África subsaariana, elas não tinham necessidade disso. Então, como elas tinham um clima mais tropical, como as savanas, o desenvolvimento da sociedade foi um pouco diferente. Então, eles investiram mais numa organização social e na distribuição das tarefas dessa organização social do que na invenção de materiais e ferramentas que pudessem dar algum tipo de vantagem neles contra outros povos, por exemplo. Então, como não se esperava uma invasão, não era necessário que esses povos se organizassem para poder se defender, diferentemente dos egípcios, que se desenvolveram a partir de um canal de ligação com outros povos. Então, necessariamente, eles precisavam se defender, porque o rio era um veículo de conexão entre outros povos. Então, quando chegam lá, esses povos estavam despreparados. O que era complexo nele era a organização social e política. A partir desse momento, então, o que acontece? Esses povos são levados, e aí se constrói a ideia de esses povos são levados à força, esses negros resistem nas terras onde eles são levados, e como é que eu posso justificar que esse negro seja escravizado, seja violentado, seja abusado, se ele expressa contrário a essa condição de escravidão dele? Então, novamente, eu vou criar um outro movimento para poder justificar isso. Além do Renascimento, que mudou toda a percepção da opinião pública europeia a respeito do que é a humanidade, eu vou agora criar um outro movimento que do ponto de vista filosófico. Ou seja, eu preciso criar de forma racional, de forma lógica, por que eu vou dominar esse povo. E de que, por que essa minha dominação, ela não perpetua uma crueldade, muito pelo contrário, eu estou fazendo uma benevolência, eu estou fazendo uma benfeitoria a esse povo, já que eles não são racionais, eles são menos humanos, eles não compartilham da mesma essência que é a racionalidade. Então se desenvolve tanto o racismo filosófico como o racismo científico para poder justificar isso. Por quê? Porque mesmo os portugueses chegam aproximadamente na costa africana por volta de 1444, ao longo de todos esses anos se desenvolve, aumenta o tráfico negreiro, então mais de 4 milhões de africanos são tirados só aqui para o Brasil, e esses africanos se rebelam. Então, como é que eu vou justificar essa violência contra eles? Olha, essas pessoas não sabem de nada, elas são bárbaras. E aí eu justifico isso porque eu sou o pensador, eu sou capaz de pensar, nós brancos somos capazes de pensar, e através do nosso pensamento, dos nossos valores, nós vamos humanizar o negro. E a partir desse, o movimento iluminista concorre com essa hipocrisia, justamente porque quais eram os valores iluministas que estavam sendo pregados, que é liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, todos os homens devem ser tratados da mesma forma e para que sejam livres para poderem viver, para poder exercerem seu papel em sociedade. No entanto, quando eu olho para o negro e vejo esse negro numa condição completamente desproporcional à minha como branco, como eu aceito isso? Eu aceito a partir do momento que eu entendo que esse negro é inferior. Esse negro, ele não tem a capacidade
tanto quanto o branco, de produzir, além de pensamento, de ter contribuído para a história. Esse negro ter sido introduzido na história agora através do contato com o branco. Então se criou essa ideia de que o negro não tendo história, nós vamos construir essa história a partir de agora, através do contato com o branco. E isso legitima os movimentos de exploração. Então, toda a modernidade, todos os filósofos iluministas, eles são testemunhas desse movimento de opressão e exploração do outro. E isso só foi necessário justamente porque quem controlava a produção de conhecimento na Europa eram os burgueses. Por volta de o capitalismo começa a surgir, né, o capitalismo primitivo começa a surgir ali por volta de 1500, justamente com o trabalho escravo e a produção agrícola nas terras colonizadas, e aí isso impulsiona a indústria europeia e acaba por se consolidar os grandes burgueses. E só foi possível justamente por conta do trabalho escravo, que era não remunerado, que era exploratório e que se valia de uma condição desumana. Então, a produção, o trabalho era incessante. E quem se beneficiava disso eram os burgueses. E quem estavam nas academias produzindo pensamento e ditando as leis sociais europeias eram justamente os filhos dessa classe burguesa. Por quê? Não era qualquer tipo de pessoa que ia para as universidades, que iam para as academias europeias. Quem ia era justamente os filhos desses burgueses que eram financiados justamente com esse trabalho. Então, para que eu não abdicasse dessa posição minha de privilégio, recebendo os lucros e os benefícios desse trabalho escravo, o que eu preciso fazer? Eu preciso justificar essa escravidão. E essa escravidão ela foi justificada racionalmente, a partir de pressupostos filosóficos que não tem nada de filosófico. E essa é a grande ironia, porque hoje em dia nós falamos, e isso o Diop deixa muito bem claro, de que se nós quisermos falar alguma coisa, se o negro quer falar alguma coisa, ele tem que ter uma propriedade. Ele precisa justificar sua posição perante um mundo acadêmico que é majoritariamente branco. Então, ele precisa utilizar de ferramentas epistemológicas e metodológicas para poder mostrar que a pesquisa dele tem um fundamento. Mas quando essas pessoas foram fazer filosofia no século XVI, XVII, XVIII, XIX, elas não tiveram nenhum embasamento científico, nenhum embasamento lógico, nenhum embasamento racional. Foi puramente pseudociência, foi puramente pseudofilosofia. Ou seja, era com base naquilo que eu acreditava, naquilo que eu gostaria que fosse verdade, e eu postei isso. Por quê? Porque essas pessoas tinham controle do discurso. Como, às vezes, quem leu lá o resenha que eu fiz, é importante pensar isso, como o discurso, como ferramenta de organização social, tanto para o bem quanto para o mal, a nossa sociedade ela é organizada através do discurso. E quem tem o controle desse discurso? Até meados dos anos 1950, quando o Diop escreve, e até hoje, quem controla esse discurso é uma classe elitista burguesa, branca. Então, quem determina aquilo que é verdade e aquilo que é mentira são essas pessoas. Então, não precisava de nenhum tipo de método, nenhum tipo de investigação empírica ou científica para poder se provar que o negro é inferior. Bastava meramente a suposição de que eu acho que eu sou superior. E isso acaba criando na subjetividade ocidental a ideia que se vigora até hoje de que nós somos, de que o branco é superior, de que o branco nasceu para liderar. E isso reflete esse mito do negro, esse mito da inferioridade do negro, que tem como base uma crença, como eu falei, não só racional, mas ela tem muito mais de crença do que propriamente de racionalidade. Ela continua impactando até hoje a nossa percepção da realidade. A forma como nós organizamos a nossa sociedade. Então, por exemplo, a nossa sociedade atual, o Brasil é o país mais negro fora da África, e menos de 5% dos políticos brasileiros são negros. E isso é reflexo justamente
dessa construção que o Job denuncia, desse mito do negro que foi construído, porque ele é perpetuado. Então, apesar de os negros terem alcançado a liberdade física, a liberdade intelectual ela se mantém sobre o domínio colonialista. Porque a nossa subjetividade ainda é impactada muito por esse discurso de que quem deve governar, de quem é mais capaz, de quem é mais apto a governar, é o branco. E isso acaba fazendo com que nós perpetuamos uma sociedade baseada numa lógica colonialista e que não repare as injustiças que o povo negro, o povo africano, sofreu ao longo dos anos. Só para finalizar, não sei como é que está o meu tempo aí, mas só para finalizar, é importante a gente ter sempre em mente que, como eu falei no início, a escravidão não foi um período curto, não foi algo simples, não foi algo rápido, foi deixar bem claro, né? Deixar negro, né? Para deixar negro que isso não foi nada rápido. E como um movimento, como um período histórico que durou 500 anos e recentemente é que foi abolido, os impactos disso na nossa sociedade ainda são muito visíveis. E o que deveria ter sido falado, sobretudo dentro da filosofia, da história, da antropologia, não se é falado. Esse é o grande problema. Então, eu volto lá na questão da comoção seletiva. A comoção, no discurso do europeu, ela é seletiva. Porque isso deveria ser falado ostensivamente. A escravização dos povos africanos gerou o maior massacre histórico que a humanidade já viu. E isso não é tratado com a devida sensibilidade que deveria ser tratado. Não foi simplesmente um campo de concentração. Foram 500 anos de exílio, de tratamento brutal, desumano, de um apagamento histórico e que repercute até hoje na nossa organização social. Então, é importante, é muito, muito importante que os filósofos e a nossa sociedade brasileira como um todo se articule para poder pensar como o racismo impacta na nossa construção de conhecimento. E isso não é falado. Por quê? Porque quem constrói conhecimento ainda é essa mesma classe que construía conhecimento na modernidade, ou seja, os filhos dos burgueses. Apesar de muitas vezes os professores que constroem a nossa universidade, que compõem a nossa universidade, se declararem progressistas, na maioria das vezes eles são herdeiros desse legado moderno que continua perpetuando os privilégios da classe burguesa e que ela se mantém no poder ainda, construindo conhecimento. Concluiu, professor? Terminou essa primeira parte? Legal, legal. Professor, parabéns pela brilhante exposição. Nós estamos falando aqui, o professor Marcos fez a exposição, Marcos Túlio Cunha Vilela, o nascimento do mito do negro. É um tema fantástico e que, certamente, as contribuições, as considerações sobre a fala do professor vão aprofundar ainda mais e trazer à baila esse debate, que é um debate extremamente importante. Já, então, passar para eventuais perguntas, ou para as perguntas, considerações, enfim. A Neuza vai ajudando aqui, porque eu continuo aqui no meu celular e não tenho uma dimensão de todo mundo que está na tela. Então, está aberta a palavra para perguntas, eventuais complementos, considerações ou considerando sobre a fala do professor, para que nós possamos avançar ainda mais. Primeiro Aldo, só um minutinho antes de passar a palavra para a Ana, vou dar um recadinho pessoal. Eu vou disponibilizar no chat a lista de presença agora. Eu peço para os companheiros e companheiras, quando assinarem a lista de presença, assinem com o nome completo, porque é da lista de presença que a gente vai emitir os certificados depois. Então, se houver algum problema com o nome no certificado, aí, quer dizer,
se não colocar o nome certinho, pode haver algum problema com o certificado. Então, o nome na lista de presença é o nome que vai para o certificado. E outra coisa, é muito importante que todos assinem a lista de presença, tá bom? É isso. Obrigado, Ana. Obrigado, Neuza. E também para as pessoas que assinarem a lista de presença, que continue até o final aqui com a gente, viu? Vamos estar juntos aqui até o final, do início ao fim. A nossa conversa virtual não vai ser cansativa, né? Todo mundo aqui tem noção de que amanhã tem que trabalhar logo cedo, tal. Então vamos de boa aqui, tá bom? Então eu vou passar a palavra para a Ana. Ana, nos 3 minutinhos aí, bem tranquilo, acho que dá para fazer pergunta, considerações, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Boa noite a todas, todos e todos. Um prazer te ouvir, professor. Foi uma lindeza a tua exposição. E eu queria só pensar um bocadinho mais junto com vocês, né? Porque a gente tem que reconhecer. Eita, estou tentando desligar isso. Reconhecer o papel da educação, né? Nessa manutenção desse sistema que ainda hoje acontece no Brasil, né? Ela é conivente a partir do momento que ela não trata desses temas. E aí, eu fico pensando muito, professor, a importância da gente ir além de pensar o conceito raça como estruturante da modernidade, do neoliberalismo, do capitalismo, mas, para além disso, pensar a intersecção, né, com outros conceitos, porque na hora que cria um conceito raça, também é criado o conceito de gênero, sexualidade, né? A religião é colocada em voga, e a partir disso, uma diversidade de pessoas são excluídas ou consideradas menores dentro da sociedade, e, portanto, é possível fazer com essas mulheres, com essas pessoas, o que quiser. E aí, se a gente olhar para a história de África, nós vamos perceber que a escravização ela acontece num momento de apagamento total da história de África, né? Como produtora de conhecimento, como produtora, ainda hoje a gente mantém um discurso, olha, em África não tinha, África tinha, é berço, né? Lá se produzia aço, lá se produzia melhor agricultura, lá se produzia os fornos para trabalhar esse aço, e a gente só pôde ter agricultura no Brasil porque os escravizados dos países que trabalhavam melhor a agricultura foram trazidos para o Brasil, porque senão os colonizadores não tinham conhecimento, né? E quem estava à frente desses governos eram rainhas africanas que resistiram por anos, anos e anos ao embate. Elas conseguiram, a rainha Nazinga, ela consegue conter os invasores por mais de 30 anos. Cadê a história dessas mulheres? Hoje, no Brasil, nós sabemos que as mulheres negras, elas estão abaixo de todos na hierarquia social. E a partir do momento que isso não é falado na escola, que isso é invisibilizado e continua sendo não tratado, porque a lei está aí, né? Há mais de 20 anos. E há mais de 20 anos, a história de África continua não sendo contada. E muito menos a história das mulheres de África. E aí nós continuamos vendo, então, a violência que está presente no cotidiano das mulheres, né? Tanto seja no feminicídio, quem são as mais mortas no Brasil, as que mais se mantêm como arrimo de família, as que mais estão em situação de vulnerabilidade são as mulheres negras. Então, eu queria pensar mais junto, né, a partir da tua explanação, que foi muito legal, para pensar essa manutenção da memória negra a partir das mulheres negras no Brasil, né, e como a gente não pode mais pensar o conceito raça sem interseccionar com todas as outras categorias. Agradecida. Bacana, Ana Cláudia, também uma companheira
permanentemente ativa aqui, muito lúcida suas falas. Quem mais agora, Neuza, que pediu a palavra na ordem aí? É o Nazito, depois é o Eduardo. Nazito, 3 minutinhos, depois Eduardo. Legal. Boa noite, Túlio, boa noite, Aldo, Neuza e, enfim, Ana, que acabou de falar, e a todas e todos, né, que já estão aqui desde o início. Muito boa, Túlio, a sua exposição, né, gostei também. Pois esse texto, não é, esse texto e em particular, né, o Cheikh Anta Diop, né, nos ajuda muito a entender esse mito, né, esse mito que foi criado em torno do termo negro, não é? Aliás, né, nós percebemos como ele expõe, como ele coloca bem, assim, essa questão, como ele explicita as causas, não é, dessa mentalidade e dessa, digamos assim, desse esforço que os europeus fizeram, não é, para dizer que o negro não tinha uma mentalidade lógica, racional, não é, de maneira que o Cheikh, né, o Cheikh Anta Diop, né, faz questão de dizer que em nenhum lugar foi encontrada mentalidade pré-lógica, né, do negro, em nenhum lugar da África. Né? Isso é muito importante, isso é muito interessante frisarmos. Então, mas eu só vou chamar a atenção aqui para uma questão. Quando o próprio Diop, né, depois de fazer todo um apanhado, não é, em torno da raça egípcia, não é, conforme o primeiro capítulo, não é, foi visto né, na semana passada. Depois disso, não é, aí ele vai, claro, ainda trazer à tona ainda essa questão da raça negra, né, da cor negra. E depois ele entra, como você bem colocou aí, Túlio, né, nos tempos modernos, né, passando pela Idade Média, e aí o Renascimento, a modernidade, e de maneira que ele citou, né, aquele que é considerado o pai do racismo moderno, né, na verdade, o pai do nazismo, né, que é o Joseph de Gobineau. Não é? E, poxa, eu achei, assim, incrível, sabe, assim, a exposição, não é, né, do Diop em torno, não é, dessa questão, não é, que foi fomentada, né, que foi articulada, muito bem articulada, né, pela filosofia moderna, né, diga-se de passagem, a gente sabe disso, não é, a gente sabe muito bem que, assim, muitos professores, principalmente professores universitários, né, muitos doutores e, sobretudo, aqueles que pesquisaram Hegel, Kant, não é, Voltaire, né, eles não aceitam, né, eles não aceitam essa, digamos assim, a história, né, que nós estamos aqui a discutir sobre os africanos, sobre o Egito, né, sobre a genialidade africana, né, sobre a genialidade africana. Mas eu quero, na verdade, trazer aqui, né, que talvez aqui eu formule uma pergunta para você, Túlio. Eu não vou dizer aqui a página, porque o meu texto não está paginado, mas você certamente vai saber onde é. Aqui, depois dos deuses, né, e passando mais umas 4 páginas, ele vai falar sobre o que encontraram os europeus. Aliás, ele faz essa pergunta, né? O que encontraram os portugueses na África? Bem,
esses europeus, os portugueses invasores, né, ao chegar no oeste, na costa oeste africana, eles vão encontrar o quê? Eles vão encontrar monarquias constitucionais, ou seja, munidas, né, de uma constituição. Eles vão encontrar um conselho do povo, eles vão encontrar primeiro-ministro, eles vão encontrar o rei negro, que ele faz questão de dizer, o rei negro não era um déspota. O rei negro não era um déspota. E além disso, né, ele vai, e depois ele vai também falar, e aí ele fala nessa mesma página, né, que nunca existiu a mentalidade pré-lógica na África. E olha que o Diop é bastante honesto, né? Ele é tão honesto que ele diz que os africanos, né, ele diz que o africano só não desenvolveu tão bem como os europeus a técnica. Não é? Ele diz isso, né? Só não desenvolveu muito bem a técnica. No entanto, ele mesmo vai colocar o seguinte, Túlio, ele vai dizer que apesar, né, apesar de que foi o africano que descobriu o ferro e foram os sacerdotes egípcios que desenvolveram a pólvora, que descobriram a pólvora, não é? Porém, eles usavam a pólvora, né? Eles usavam a pólvora para fins religiosos, né? Para fins religiosos. E a minha questão é a seguinte: será que nós consideraríamos, digamos assim, essa questão sobre a descoberta da pólvora, né? Do ferro, da pólvora, e os sacerdotes egípcios usavam a pólvora para fins religiosos, enquanto o Ocidente passou a usar a pólvora, meu caro Aldo, para a guerra, para matar. Será que nós encontramos superioridade nessa questão, usar a pólvora para matar, enquanto se usava no Egito para fins religiosos, para contemplações? Não é? Depois eu gostaria, Antônio, que você falasse sobre isso, beleza? Desculpa aí o tempo, Aldo. Não, tranquilo, tá, faz parte. Neuza, próximas inscrições, quais? É o Eduardo, aqui está para nós tambor de alerta. Tá sem som, Neuza. Eduardo. Tá, vamos fazer assim para nós nos organizarmos aqui. Durante a fala do Eduardo, quem quiser fazer inscrição, se manifestar, diga agora ou diga depois. Aqui não tem caso para ser. Diga agora, diga depois. Mas para fins organizativos mesmo. Vamos nos organizar. Quem quiser fazer inscrição para tecer algum comentário, formular alguma pergunta ou acrescentar algo que julgar necessário, durante a fala do Eduardo, que faça a sua inscrição, tudo bem? Aldo, eu estava aqui pensando, eu queria fazer uma sugestão, antes do Eduardo falar. Eu acho que seria bacana se a gente soubesse, porque no nosso formulário nós não fizemos essa pergunta. Então, eu gostaria que os companheiros, quando iniciasse a sua palavra, dissessem de que lugar é. Por exemplo, Nazita é da Paraíba, né? O Túlio é de Uberlândia, o Aldo é de São Bernardo, São Paulo, né? A Ana é de Marília, se não me engano. Não é Marília. Araraquara. Interior de São Paulo. E eu sou de São Paulo. Então, gostaria que os companheiros dissessem também de onde são. Isso porque a gente tem uma ideia do alcance das nossas divulgações. Tá bom? Eduardo, é com você.
Fala, Eduardo. Boa noite. Eu acredito que o Eduardo sou eu, né? Porque tem vários Eduardos aí. Não sei se os outros se manifestaram. Você me disse que seu nome era Eduardo. Você levantou a mão também, tá tranquilo, é isso mesmo. Não, tudo bem. Antes de tudo, eu queria parabenizar pela iniciativa do grupo. Eu conheci a partir do meu orientador, o Jair. Eu sou do Espírito Santo, de São Mateus, norte do Espírito Santo. Por enquanto estou aqui de passagem por São Paulo também, mas já volto. E o que eu queria deixar como sugestão é a partir da consideração da Ana, que eu achei muito interessante a fala dela, e eu queria sugerir, de repente, após o estudo do Diop, a Catiúcia Ribeiro. Não sei se todos aqui conhecem, mas é uma filósofa negra brasileira, acredito que do Rio Grande do Sul, e ela vai estudar profundamente o Maat, né, e muito a partir do Diop. Inclusive, ela vai trazer para a realidade brasileira muitas dessas questões que a Ana Cláudia colocou, e vai falar sobre o matriarcado aqui, o matriarcado negro aqui no Brasil. Então, eu acredito que seria uma ponte muito interessante do Diop com a nossa realidade. Era isso que eu gostaria de deixar por hoje. Legal. Mais alguém fez inscrição, Neuza? Como que tá? Eu sei que eu fiz, eu levantei minha mão aqui também, de forma igualitária e tal, não posso... Né? É você, Aldo, pode falar. Não tem mais ninguém? Acho que ainda não, o pessoal está pensando ainda. Tá bom, não, tranquilo. Primeiro, Marcos, agora tem mais algumas pessoas que levantaram a mão. Primeiro, queria, claro, que dentro do que você apresentou, que foi muito bem, nós estamos discutindo a questão do mito, a criação do mito do negro. Você até ensaiou, a Ana também falou, e como desmistificar isso? E como trabalhar nesse processo para desmistificar essa realidade que está posta? Seria um pouco no conceito de Sankofa, ou seja, como que seria? Seria voltar e buscar o que ficou para trás e o que está presente? Como que você pode, digamos assim, colocar um pouco essa situação? E por último também eu queria dizer que na página aqui do livro, o livro que nós estamos acompanhando, diz o seguinte: a lembrança da escravização, de que a raça negra foi objeto habilmente mantida na memória dos homens, em especial nas dos negros, muitas vezes afeta a consciência desses últimos de maneira negativa. Claro que é um debate que nós já temos conhecimento, mas talvez você reforçar um pouco sobre isso. E as pessoas que estão pela primeira vez, os livros que nós estamos estudando aqui, esse livro que nós estamos estudando, os últimos 2 livros que nós também fizemos um estudo, vale a pena ser ou visitado ou revisitado, porque estão absolutamente em sintonia com esse debate. A ideia de uma filosofia negro-africana, do Toa, eu acho extremamente importante. Aliás, eu considero um livro marcante, pelo menos para mim, foi marcante, né, do ponto de vista que ele levanta o aspecto, inclusive, do enfrentamento e da luta contra o capitalismo. Ele faz esse debate. E esse que foi bastante impactante e continua sendo para muitos companheiros e companheiras é o legado roubado. O legado roubado. Que, quando eu tomei conhecimento, eu fiquei assim, né, fiquei preocupado com a academia nossa, né? Porque, como você bem disse, aqui é uma espécie de uma academia popular. Aqui ninguém tem o monopólio do conhecimento, se bem que tem pessoas, do ponto de vista de graduação, de título, como tem em todas as universidades, pessoas extremamente competentes, né? Mestrado, doutorado, pós-doc, tem todo esse pessoal para guiar, como tem também estudante.
como tem também pessoas que não são professores, mas estão aqui aprendendo. É um pouco é uma espécie de universidade popular virtual que nós estamos aqui desenvolvendo coletivamente, onde todos, né, são chamados à leitura e também são chamados a ousadamente expor aquilo que entendeu da leitura, né, sem nenhuma preocupação de nós criticarmos aqui as pessoas, ou de alguém criticar porque foi para mais ou para menos, não importa. Importa aqui é o seguinte: vamos romper com a barreira dessa condição que nós somos colocados de forma da inferioridade e superar isso para poder nós avançar nesse processo. Então, esse livro foi e continua sendo muito importante neste contexto dos debates que nós estamos fazendo aqui entre nós. Tem mais... Eu terminei já. Não, acho que foi 3 minutinhos só. Abel? Pode falar? Pode falar. Ô, Abel, deixa eu responder primeiro, senão eu vou esquecendo as coisas, só para a gente poder... Tá bom, isso. Legal. Aí a gente faz outro bloco aí, só me desculpa aí, Abel. Beleza, Marco, beleza. Pode não perder aquilo que plenamente colocaram. Então eu vou fazer um movimento regressivo aqui de trás para frente, né? Eu vou te responder primeiro algo. Então, assim, eu me posiciono como educador. Então, como eu disse, eu me vinculo mais a uma corrente da educação militante, conforme o Paulo Freire pensa. Então, nesse sentido, para que essas mudanças sejam feitas, né? Essas mudanças que devem ser estruturais, né? Que elas devem ser feitas na estrutura da sociedade, elas precisam passar primeiro pelo currículo. Na educação, as discussões sobre currículo, elas são muito importantes. Por quê? Porque a gente entende que o currículo, ele perpetua o discurso. Então, ou ele pode progredir, ele pode proporcionar evoluções e progressões dentro da sociedade, como ele pode manter, como ele pode ser conservador. Da forma como o currículo da filosofia e de tantas outras áreas da educação brasileira, ele é um currículo conservador. Apesar de ele ser pensado muitas das vezes por progressistas, ele é conservador, porque ele mantém um núcleo estritamente eurocêntrico. Então, as bases do pensamento são eurocêntricas. Justamente porque esses pensadores que articulam as formações de currículo, eles são vinculados a escolas e a tradições europeias, e eles tendem a manter isso porque é o objeto de estudo deles. Então, a gente fica barrado nisso, há entraves. E muito do que a gente conseguiu ao longo dos anos agora foi por conta de um movimento marginal, ou seja, não foi um movimento que surgiu do centro, da hegemonia, do discurso hegemônico, e se espalhou. Não, muito pelo contrário, ele veio das fronteiras, ele veio daquilo que está nas bordas e foi tomando o centro. Ainda muito pouco, mas muito por conta da descentralização do discurso que as redes sociais promoveram. Ou seja, agora eu posso me conectar com outras pessoas que estudam filosofia africana, com outros movimentos negros, para que a gente possa se movimentar e assim a gente gere tensões sociais. E essas tensões sociais acabam impactando o discurso hegemônico. No entanto, para que essas mudanças sejam feitas, apesar dessas movimentações que a gente acaba realizando, essas tensões que a gente gera na sociedade, é preciso de políticas públicas. E é preciso de mudanças políticas, da efetivação de leis e de mudanças que são feitas a partir do poder legislativo. E aí, como eu falei, como é que a gente vai fazer essas mudanças legislativas, sendo que nós não temos nenhum tipo de maioria, não há nenhum tipo de interesse? Então, quando a gente leva essas pautas para discussão no nível político e legislativo, nós somos taxados como identitaristas, porque não entendem que a forma como é perpetuado o conhecimento até hoje que é identitarista. Por quê? Porque não se trata daquilo que a realidade da história brasileira, que é o negro. Nossa sociedade é majoritariamente negra. Eu não quero saber o que aconteceu especificamente em Auschwitz. Lógico, é importante saber, porque faz parte da história da humanidade. Mas aquilo que está acontecendo em Gana,
aquilo que está acontecendo em Burkina Faso não chega até mim, e isso impacta diretamente a construção da minha sociedade e a construção da minha percepção como negro, como sujeito histórico no mundo. E como isso é permanentemente negado, eu acabo não conseguindo transformar a realidade, e eu acabo perpetuando o mesmo discurso. Então, esses movimentos que a gente realiza aqui, esses grupos de estudos, eles são importantes. Acredito que ainda vai demorar muito tempo, apesar da Lei 10.637, 10.639 ter 20 anos, isso vai demorar muito mais tempo, muito mais. Por quê? Porque não se exige uma cobrança efetiva da implementação da lei a nível, sobretudo, na formação dos professores de graduação, na graduação. O currículo da faculdade, das universidades, principalmente as públicas, nele você entra branco, como o professor meu gosta de falar, nele você entra branco, sai branco, nele você entra preto, sai branco, nele você entra indígena, sai branco. Então, ele forma para uma epistemologia estritamente branca. Voltar agora, comentando sobre o que a Ana Cláudia falou, realmente a gente precisa pensar sobre, porque a partir do momento que se marca a racialidade, também se marca gênero, também se marca classe social, justamente principalmente porque quem é a base operária são os negros. Então, logicamente, quando se surge o conceito de raça, também se surge um conceito de operário que é atrelado a essa questão racial. E é uma problemática muito grande, porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando se começou a formar os sindicatos, e quando se trouxe os estudos marxistas aqui para o Brasil para pensar a questão do trabalhador, do operário brasileiro, quem se apropriou desse discurso não foi o operário realmente, porque esse operário realmente era negro. E não foi o negro que se apropriou dos estudos marxistas, do discurso marxista, para problematizar a própria situação dele como trabalhador. Isso acabou gerando, ou seja, um afastamento desse trabalhador da consciência de classe. Por quê? Porque quem pensava o problema do trabalhador na perspectiva marxista era o branco, era o trabalhador branco, e essa era uma pequena parcela da sociedade. Isso acaba concentrando e afastando o negro da consciência de classe que ele deveria ter. Por quê? Porque a nossa sociedade ocidental, ela é constituída a partir de um modelo dualista, dicotômico, ou seja, uma parte da sociedade é formada para o trabalho intelectual, como fala o Saviani, o Demerval Saviani, que é um dos mais importantes estudiosos para poder falar sobre a questão marxista no Brasil. Uma classe ela é feita para poder estudar, a classe intelectual, e a outra é a classe operária. Essa classe operária, que é majoritariamente negra, ela nunca teve um mínimo acesso aos estudos sobre educação, sobre classe social, sobre economia. Isso acabou fazendo com que o trabalhador negro fosse cada vez menos consciente da sua situação econômica. Outra coisa que é importante, que o Eduardo, acho que o Eduardo falou, né? E que você também falou, acho que o Diop, ele antecipa, você vê, ele está escrevendo em 1950, o Diop antecipa também as questões relacionadas a gênero, porque quando ele vai fazer, esse livro que a gente está estudando, nem é o maior livro do Diop, é o mais famoso dele, mas a Unidade Cultural Africana, então ele chama Unidade Cultural Africana, que ele vai trabalhar justamente a questão das sociedades matriarcais africanas, e de como elas se articulavam de forma diferente das sociedades europeias. E essa organização social permitia outros papéis de gênero que organizavam a sociedade de uma maneira diferente. O que permitiu com que o europeu desenvolvesse e acabasse explorando e dominando o negro foi justamente esse pensamento patriarcal que surge justamente dessa mentalidade cristã, judaico-cristã, e que se desenvolve e acaba concorrendo para isso, da dominância do outro. Por quê? Antes do cristianismo, como você falou, é importante pensar a intersecção entre religião também. Antes do cristianismo, os povos eram dominados, mas eles mantinham determinada identidade cultural, porque eu não queria converter o outro à minha religião, porque só eu iria ser salvo. Então, por exemplo, os gregos tinham uma ideia de que só o cidadão ateniense seria salvo pelos deuses atenienses, os persas assim, os hinduístas da mesma forma. Então, essa ideia de que eu deveria converter todos os povos à minha religião, ela é fundada com o cristianismo.
e mais propriamente com Paulo, de converter todas as outras pessoas que são pecadoras para redimir ela dos pecados delas e assim a gente fundar o reino de Deus na Terra. Então, essa perspectiva é muito importante para poder entender como o colonialismo foi tão bem sucedido, justamente por essa mentalidade não só de dominar fisicamente e de dominar o outro geograficamente, mas subjetivamente o pensamento do outro. Porque não bastava eu dominar só os recursos materiais e a mão de obra do outro. Eu tinha que escravizar a mente do outro, tinha que converter a outra a ideia de que ele era um pecador e de que ele precisaria se converter para poder alcançar a salvação. Isso é extremamente importante para poder pensar como o colonialismo se foi. Então, como você falou, é importante. O conceito de raça não surge separado das ideias, das intersecções entre classe, gênero e religião, e dentro de outros conceitos de classe. O Nazito, para responder a sua pergunta, eu vou tentar lembrar mais ou menos como é que era, mas eu esqueci de mencionar, né, Nazito, que como o Egito é um campo de disputa ideológica, justamente porque, com o passar dos anos e com o surgimento da egiptologia moderna, descobriu-se que muitas das invenções, elas são egípcias e não gregas. E aí, para poder justificar que os povos negros não tinham história, começaram a pintar o Egito de branco, ou seja, eles são brancos da pele escura. Essa é a ideia que se mantém. E o que aconteceu? Como eu mandei naquela reportagem lá, os egípcios de pele escura, eles foram migrando cada vez mais para o sul, para a fronteira com o Sudão. Então, os egípcios sempre foram negros. No entanto, com esses movimentos de invasões e de depredações e de contato com outros povos, eles foram mudando a característica fenotípica dele. Então, o egípcio atual ele não é o mesmo egípcio há 10 mil anos atrás, que com certeza, absolutamente, era negro. No entanto, é muito hipócrita e é muito conveniente para o europeu, principalmente para os ingleses, para os egiptólogos ingleses e franceses, falarem que o Egito era branco, sendo que o Sudão que está ali, a população do Sudão, são pretos retintos. São completamente. E o Sudão, tanto quanto a Etiópia, que foi um dos reinos que fundam a Núbia e que estão em constante contato com o Egito Antigo, eles tinham uma sociedade extremamente organizada, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista material também. Eles organizaram grandes reinos. A sua pergunta era, por que eles não desenvolveram, né, qual a relação entre não desenvolver ferramentas tão tecnológicas quanto os outros, se basearem nisso? Eu vou voltar lá no Marx também, para poder falar sobre isso, porque a ideia que nós temos de tecnologia hoje, ela é baseada na ideia positivista, de que tecnologia é progresso, e progresso é emancipação do homem. Então, quanto mais ferramentas eu desenvolvo para a libertação do outro, tornar o homem mais avançado, para conhecer a realidade, desvendar a natureza, mais evoluído eu estou. Só que esse conceito de tecnologia, ele é antiquado e completamente, ele ignora justamente aquilo que é o propósito da existência humana, que é conviver bem em comunidade, que é existir. Então, se a gente for parar do ponto de vista tecnológico, como pensa Marx, por exemplo, que é o domínio das capacidades e das construções que o ser humano faz ao longo da história, os negros africanos ali do litoral africano, eles eram muito mais desenvolvidos do que nós hoje, justamente porque eles conseguiam organizar e construir um sistema de vida harmônico que conseguia estabilizar as necessidades sociais, políticas e individuais de cada um. Então, eles não precisavam mais daquilo. Eles estavam no ápice tecnológico. Qual a necessidade de eu conhecer o que tem em Marte, sendo que o Marte não vai me libertar, Marte não vai trazer a salvação para a minha vida? Então, a tecnologia, pensada a partir desse princípio,
aquilo que o ser humano produz para poder viver bem em sociedade. Então, tudo isso que nós produzimos, por exemplo, durante a Primeira e a Segunda Guerra, não é tecnologia. Muito pelo contrário, isso aí é um retrocesso. Porque o nosso propósito como humanidade é a compartilhar e proporcionar que todos os nossos semelhantes sejam capazes de viver da mesma forma, de forma igualitária, de forma comunitária, podendo todo mundo gozar dos mesmos, do mesmo conforto, das mesmas construções que a humanidade produziu. Só que esse modelo de sociedade que nós vivemos aqui, ele é totalmente antitecnológico. Então, assim, quando a gente tem um conceito na antropologia, que é o etnocentrismo como conceito, não como a crítica que a gente faz. Então, nós temos, todos nós, isso é um fenômeno, todos nós, quando nós vamos observar outra cultura, nós temos a mania de achar que nós somos melhores que os outros. Então, aí a gente olha para um outro povo e fala, nossa, mas que costume estranho desse povo. Esse é um modo etnocêntrico de agir. Tanto é que os antropólogos, para realizar um trabalho de etnologia, eles precisam se despir dessa casca etnocêntrica e observar o fenômeno puramente, sem o filtro do juízo de valor que nós fazemos através das outras culturas. Então, era um fenômeno dos portugueses, quando eles chegaram na África, achar que eles eram inferiores, mas justamente porque eles não tinham essa consciência crítica de entender que, olha, eu não sou superior, muito pelo contrário, eles que têm uma organização de vida completamente diferente e isso satisfaz todas as necessidades sociais deles. Pessoal, vamos então assim para... Nós temos dois companheiros inscritos, é isso, Nilson? Dois companheiros inscritos, o Abel, depois o Eduardo. Vamos então, alguém mais gostaria de fazer a sua palavra, para depois já passo em seguida para o Marcos para responder ou fazer considerando sobre as suas considerações finais. Podemos considerar os dois então? Tá ótimo. Abel. Está bem, está bem. Está ouvindo, né? Estou ouvindo. Então, não, eu só pedi a palavra para fazer uma menção aqui que eu acho importante, do que a África passou, né, nesse período. Então, logo no começo do capítulo lá, o Diop diz lá que durante 10.000 anos a África, então, era o berço da civilização. Só depois desses 10.000 anos, ou melhor, nesses 10.000 anos, enquanto berço da civilização, o resto do mundo estava mergulhado numa barbárie. Então, talvez até valha a pena ler aquele livro dele, Civilização e Barbárie, né? Uma coisa interessante. Mas, aí eu só queria lembrar as invasões que aconteceram lá, que ele descreve direitinho lá, né? Mas só para a gente ilustrar aqui a nossa conversa. Então, Persas foi em 525 a.C., Macedônios com Alexandre, 300 a.C., depois veio romanos com Júlio César, 50 a.C., depois os árabes, já no século VII, né? Depois vem os turcos, no século XVI, franceses com Napoleão no século XVIII e ingleses no século XIX. Então, evidentemente que com um continente com todas essas invasões aí não poderia ser, não poderia estar no auge da sua produção, né? É só isso aí. Se o Marcos quiser falar, conversar sobre isso. Legal, o Abel, bacana. Eduardo, depois também a Valderez também, me parece que ela pediu a palavra também, levantou a mão, tá tranquilo. Tá? Depois do Eduardo, Valderez, e já passamos de imediato para o professor Marcos para suas respostas. Boa noite. Boa noite. Eu sou Eduardo, sou aqui do Rio de Janeiro. Bom, sou professor de filosofia e sociologia também. Algumas questões me levantaram e algumas que eu sempre tento problematizar com meus alunos. A primeira é a questão da raça, né? Porque para
para a antropologia, né, existe a espécie humana, e a antropologia já superou isso. Apesar de a gente achar importante ressignificar esse conceito, né, como uma forma de olhar para trás e ver o que vários povos, vários grupos étnicos perderam na construção desse discurso, né? E a segunda questão é sobre a inserção do negro, das pessoas, como nós, né, negros, na sociedade, né? Na verdade, a gente tem que se adequar a uma epistemologia, a um campo epistêmico branco, né? De todos os alunos que eu tive de ensino médio, e não foram poucos, eu só conheci uma aluna que furou a bolha, que é uma jornalista da Globo atualmente. Ela é negra e ela tem bastante destaque. Na época, ela era bem consciente das suas origens. E agora, hoje eu vejo que, por estar na Rede Globo, ela negocia um pouco com isso para poder ocupar esse papel de importância, de visibilidade que ela tem, né, como pessoa negra, e ela sabe que ela é explorada pelo sistema, como todos os negros foram tratados como commodity desde da época moderna. E a pergunta que eu faço ao Marco, é sobre a colonização do pensamento africano pelo Islã, né? Pouco se fala, pouco se discute, e hoje houve uma ruptura, né, das sociedades nas civilizações mais avançadas do norte da África com a chegada do Islã, inclusive no processo de colonização europeia, em que essas populações hierarquicamente se colocavam como estando acima dos outros povos mais originários. Eduardo, obrigado pela sua fala. Valderez? Só um minutinho, depois da fala da Valderez, tem uma pergunta aqui no chat, tá bom? Deixa só a Valderez perguntar, e você já põe a pergunta, por favor, depois, tá bom? Valderez? Então, na verdade, é só mais para parabenizar aí pela exposição, muito boa, excelente aula. E só lembrar alguns aspectos assim, dessa questão do branqueamento aí do Egito e também do negacionismo da importância que teve o Egito, como, por exemplo, a ideia dos astronautas, dos alienígenas, como explicação para aqueles feitos, como, por exemplo, as pirâmides, né? A ideia de que seriam deuses, seriam astronautas que vieram e fizeram, porque a humanidade naquele período não estava... não era possível para a humanidade naquele período ter aquele desenvolvimento tecnológico. E também aí, do ponto de vista até da pergunta que o Aldo fez, a questão, né, de como a gente avançar nessa discussão junto à população negra também, né, de todo esse conhecimento aí que é apagado, né, e o quanto também no próprio campo, não só da colonização, da ideia que persiste dos colonizadores, né, a ideia do eurocentrismo, mas também do campo das esquerdas, né, como mesmo colocou, a questão de tudo ser jogado na vala do identitarismo, como se buscar esse resgate e levar esse conhecimento fosse uma questão menor, né? Algo que nos atrapalha bastante
Tudo bem que a gente não vai desistir por isso, mas causa uma irritação. Eu fico bastante irritada quando escuto esses discursos, e principalmente depois das eleições, aí, depois de São Paulo, e vão jogar nas costas aí do identitarismo, né? No caso da luta dos movimentos negros e das mulheres, né? Alguns setores tentaram jogar nas costas aí desses movimentos a responsabilidade pela derrota na Prefeitura de São Paulo. Vocês acompanharam isso. Como se isso também não tivesse diretamente ligado à formação do capitalismo, e como se eles não tivessem, no meu modo de entender, a esquerda não tivesse deixado para trás as pautas, inclusive de classe, né, que eles tanto defendem, como se elas não tivessem sido jogadas de escanteio, ou até em alguns momentos, no meu modo de entender, na lata do lixo, né, em nome de um discurso para que facilitasse, que fosse aceitável aí a classe média mais alta e a classe dominante. Mas essa observação aí, obrigada aí pela exposição, e obrigada a todos presentes e à Profib pela viabilizar essa discussão toda. Ok, Valdeirês também aqui da região do ABC. O Jaime fez inscrição, o último é o doutor Jaime, depois a pergunta que está no chat para o professor Marcos, então, fazer as suas respostas e suas considerações finais. Jaime, pois não, 3 minutos. É o Jaime primeiro? Tudo bem. Porque a pergunta já é. Tá, só para passar, dar os parabéns à Profib, a todos os participantes aqui, a querida professora Neuza, o querido professor Aldo, sempre otimista, né, o professor Aldo, vamos em frente, né, para ir em frente é sempre otimista. Toda a exposição da Ana aí, das colocações do Marco, o professor Nazito, enfim, todos, era só para dar uma boa noite e agradecer por mais essa especialização e mais consciência. Vamos junto. Obrigado, boa noite. Obrigado, Jaime. Neuza, a pergunta e depois já passamos para o Marco. Nós aqui agradecemos, viu, Jaime, a você e a todos e todas que estão aqui. A gente só consegue fazer porque todos estão conosco, tá bom? Então, muito obrigada a todos também. A pergunta é do professor Manuel Alves de Oliveira. Ele diz o seguinte: onde estou, não posso usar o áudio, desculpe-me, mas o que se entende como desenvolvimento, e aqui desenvolvimento ele coloca em maiúsculo, para a África de Diop, e mesmo para comunidades tradicionais e ou remanescentes de quilombos? Então, a pergunta do professor Manuel é essa. Tá? Ele tinha feito um outro comentário aqui. Aqui depois ele faz um outro comentário. AC e DC, né, que convencionou-se como antes de Cristo, depois de Cristo. Ele aqui pergunta: AC e DC não poderia ser antes de César e depois de César? Então é isso. Provocação boa. Marcos, é contigo. Uns 5 minutinhos, tá bom? 5, 10 minutinhos. Tá ótimo, acredito que sim. Eu vou começar respondendo o Eduardo, porque a pergunta dele eu achei isso muito interessante, sobre a colonização islâmica. Pelo que eu entendo, pelo que eu estudo da África, muito antes dos portugueses chegarem, já havia comunidades islâmicas em diferentes locais da África. Muitos países muitas civilizações africanas já eram islâmicas, mas não da forma como a gente entende o islamismo hoje. E aí a gente tem que tomar cuidado justamente com esses dois filtros antropológicos, que é o etnocentrismo e o anacronismo. A gente olhar para o passado com os filtros que nós temos hoje. Então, a forma e a organização social da religião islâmica no passado, principalmente em algumas sociedades
africanas eram completamente diferentes. Como você pode perceber, quando alguns negros, alguns africanos que vão para a Jamaica, por exemplo, eram majoritariamente islâmicos. E eles fundam uma outra religião lá, justamente dessa descendência que eles tinham e a ligação que eles tinham com a Etiópia. E aí funda-se a religião Rastafari, que é justamente essa relação com o Rasta, com o Jah, que se tinha na organização islâmica da Etiópia, um rei. Então, funda-se essa religião lá com um movimento de resistência à colonização com elementos justamente do islamismo. Senegal, se eu não me engano, era islâmico, o Mali era islâmico. Então, a presença islâmica na África ela é anterior a qualquer movimento colonizatório. Principalmente, quando a gente fala de colonização, é no sentido desse povo se apropriar, como foi feito os europeus, se apropriarem não só dos recursos naturais e materiais africanos, como os recursos humanos, e utilizarem isso de forma exploratória. O Islã, quando ele vai para lá, isso se dá num movimento histórico e cultural, de um movimento de inserção dentro do território africano, mas que se dá de uma forma, não, a meu ver, não colonizatória. Tem um livro muito bom, que é o Raízes Negras, do Alex Haley, que é a história de um negro africano, que é um dos livros mais importantes assim, da história do movimento negro africano, que o Alex Haley faz esse movimento meio que ficcional, mas também recuperando as raízes dele, e aí ele conta toda a trajetória desde o bisavô dele, que foi trazido até as Américas, aos Estados Unidos, para servir como escravo, e ele faz esse movimento de recuperação e mostra como era a organização social de uma sociedade islâmica, da onde ele veio. Eu não lembro qual é a região que ele vem, não sei se é Gana, mas ele mostra como que era a organização social antes do bisavô dele ter sido sequestrado e levado à força até a colônia. Então a gente tem que entender que a África era, bem antes, ela era islâmica. E além de islâmica, só aproveitando esse gancho aí, que a África ela tinha uma multiplicidade de religiões muito grandes. E quando há o contato com o Ocidente, isso acaba formando outras tantas religiões, como, por exemplo, as religiões de matriz Yorubá, aqui no Brasil, que é o Candomblé e a Umbanda, o Voodoo no Haiti, e a Jamaica, o Rastafari. Então, há diferentes organizações sociais e religiosas e que, às vezes, elas compartilhavam determinados elementos entre si, como, por exemplo, o islamismo, mas elas tinham percepções diferentes da realidade. Esse movimento islâmico que a gente entende hoje, ele é uma construção justamente do colonialismo, de como, por exemplo, os Estados Unidos explorou o Oriente Médio e de como eles reagiram. Eu sempre falo isso. É importante a gente não confundir a resposta do oprimido com a violência do opressor. Sobre a pergunta que foi feita no chat, então, eu vou responder com base no Nego Bispo. O Nego Bispo, ele tem uma ideia de contracolonialismo, porque ele não foi colonizado, então ele não é nem decolonial, né? Ele é contracolonial, porque ele faz um movimento de não permitir que o colonialismo avance sobre o grupo dele, a comunidade dele, então ele contracoloniza. Dentro da perspectiva do Nego Bispo, essas sociedades, elas têm um ritmo de desenvolvimento. Justamente, como eu já falei muitas vezes lá no grupo lá, a filosofia, como ela deriva das tradições europeias, é conceito. E aí esse conceito acaba formando determinadas imagens dentro da nossa mente. Então a imagem que a gente tem de desenvolvimento é essa coisa que domínio material, domínio dos meios de produção e desenvolvimento tecnológico e para que facilite a vida humana nesse sentido, né? Quanto mais a gente desenvolve ferramentas, mais a gente é desenvolvido. Só que, como eu falei, isso é um conceito.
Isso é um conceito aplicado de forma errônea, principalmente às sociedades ameríndias e africanas. Por quê? Porque nós já tínhamos uma tecnologia e um desenvolvimento muito grande antes da chegada dos portugueses. E eles impactam de forma negativa o nosso desenvolvimento porque eles trazem uma mentalidade predatória, que é própria da organização social de como se desenvolveu as sociedades europeias, que eram baseadas na escassez. Se você vive no inverno, dificilmente você vai ter recursos suficientes para poder distribuir entre a sua comunidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lutar por esses recursos. Isso acaba gerando uma mentalidade predatória e exploratória a mentalidade europeia foi baseada nesse sentido. Agora, as sociedades ameríndias, as sociedades africanas, elas eram construídas a partir de uma lógica da abundância. Tinha muita coisa, tinha muitos animais, tinha muitos recursos naturais para que você pudesse dividir. Então, não fazia sentido você desenvolver tecnologias de dominação, porque tinha muito, era abundante. Da mesma forma, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles foram recebidos pelos indígenas de braços abertos. Por quê? Não se esperava que esse povo ia maltratar eles, porque não era lógico. Primeiro que eu não conhecia esse povo, e segundo que se eles fossem tomar qualquer coisa, tinha tanto para todo mundo que não fazia sentido. Os indígenas, eles não exploravam a mão de obra do outro, porque também não fazia sentido. Vou explorar a mão de obra, por que sentido? Então, esse conceito moderno que a gente tem de desenvolvimento é um conceito europeu, baseado nessa lógica da predação, e que não pode ser aplicado a essas sociedades como as nossas, que têm recursos abundantes. Assim eu penso. Não sei se eu conseguir responder tudo, mas eu vou fazer as considerações finais. Eu agradeço muito. Para mim, é muito importante quando eu posso falar e eu posso debater, assim, quando a gente toma o espaço do discurso e a gente pode influenciar as outras pessoas, eu acho isso muito importante. Então, por exemplo, acho que a gente chegou aqui a quase 40 pessoas, eu acho isso magnífico, porque essas 40 pessoas acabam gerando outros movimentos de influenciar outras pessoas, de gerar outras perspectivas filosóficas, políticas e epistemológicas. Então, agradeço muito. Eu vou pedir esse último minuto aqui para me despedir, para poder falar da iniciativa, que não é minha, é de um dos movimentos negros, né? Os movimentos, o movimento negro brasileiro acredita nisso, que não há o movimento negro, mas os movimentos negros, e cada movimento, na sua ação política, no seu engajamento, ele acaba transformando a sociedade. Então, a gente tem uma iniciativa que é o Partido Democrático Afro-Brasileiro, que é um partido pensado, esse partido já foi protocolado no TSE, a gente está procurando arrecadar essas assinaturas, só que para poder arrecadar assinaturas, são 550 mil assinaturas, muita assinatura para poder fundar um partido, e esse partido foi pensado justamente no protagonismo negro e feminino. A presidenta é uma mulher, a secretária é uma mulher, justamente para poder dar esse protagonismo às mulheres negras, como a Ana Cláudia falou, porque a base efetiva da sociedade brasileira, ela é negra. Quem educava tanto os próprios filhos como os filhos das elites brasileiras era uma mulher negra. Então, quem sabe de cuidado, quem sabe de gestão, é a mulher negra. E quem é menos representada nesse modelo de política que nós temos é a mulher negra. Infelizmente, esse modelo é fracassado, essa democracia representativa. Eu acho que ela deveria ser superada, justamente porque ela não dá voz aos grupos que deveriam ser ouvidos, mas a gente precisa encontrar caminhos para que isso se realize. E a forma como a gente encontrou é procurando construir esse partido, que está bem avançado, mas a gente precisa de cada vez mais apoio. Então, assim, quem puder se interessar, se a Neuza me permitir, eu coloco o link do partido lá para vocês acessarem, para vocês verem, poderem participar e assinarem a nossa ficha de fundação do partido, porque é um sonho que a gente tem e a gente quer, a gente só vai mudar a partir do momento que negros e negras votarem em negros e negras e quebrarem esse estereótipo de que só o branco é capaz de ser líder. Então, assim, muitíssimo obrigado, professor Aldo, professora Neuza, pelo espaço. Só agradeço. Obrigado, Marcos. Muito boa a sua exposição. Claro, né, a Neuza não tem nada contra, também não tem nada contra, fica à vontade, que é um espaço plural, tá bom? Toda vez que alguém se propõe a apresentar, disseminar conhecimentos
propostas, enfim, não tem problema nenhum, isso tem que ser bem-vindo, tal. Um abraço, viu, a todos e todas. Passa a palavra para a Neuza, nossa presidente, para poder fazer os encerramentos. E segunda-feira que vem tem mais, hein? Tem mais. Um abraço, Marco. Obrigado, Marco. Realmente foi uma aula excepcional, muito boa mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos, a todas, a todes que aqui compartilharam, né, das discussões. Eu acho que isso enriquece bastante. Então, é isso. Segunda-feira que vem a gente está aqui com o capítulo 3. Eu só queria fazer uma colocação. Eu coloquei hoje o calendário nosso, acho que coloquei sim, hoje de manhã. O calendário está atualizado, né? Todas as exposições que foram propostas estão marcadas. Nós ainda temos 3 capítulos sem expositores. Aí, se alguém se propuser a fazer a exposição desses 3 capítulos, salvo engano, é o 7, o 12 e o 13. Se não me engano, acho que é isso. O 7, o 12 e o 13. Mas está lá no calendário. Aquele que não tem o nome do expositor é porque está disponível para quem quiser. Tá bom? O Marco já se propôs a fazer mais exposições. Mas a gente abre também aqui. Se alguém quiser, a gente acrescenta outras pessoas, senão a gente deixa tudo por conta do Túlio, ou Marco Túlio. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. E sejam todos muito bem-vindos na próxima segunda-feira com o capítulo 3. Tá bom? Valeu. Boa noite. Falou, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Iris, Valderez, todos. Neuza, Rita, Ana, um abraço. Tchau. Até. Boa noite, Neuza. Saudade de você. Oi, Jodelice, você estava aí, mulher? Estou sim. Opa, Está subindo, hein, Jodelice? Pois é, Jodelice. Vou estar chegando. Está aparecendo. Vou estar chegando. Está aparecendo no dinheiro no bolso de pobre. Hein? Tchau, gente. Tchau. Tem um capítulo lá para você, Jodelice. Vai lá. Calma. Marli, tchau, Marli. Marli tá quietinha também. Marli. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Abraço.